Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 27 de janeiro de 2021, estamos aqui mais uma vez para meditarmos a palavra de Deus, o Evangelho do dia, que hoje se encontra em Marcos, capítulo 4, versículos do 1 ao 20. Esse evangelho de hoje é o evangelho em que Jesus, diante daquela imensa multidão, Jesus conta a parábola do semeador. Claro que em meio a toda aquela gente que estava ali, os seus discípulos também estavam presentes. E depois que Jesus conta a parábola do semeador, os seus próprios discípulos não entendem o seu significado. E chegam para Jesus e vão perguntar, vão pedir a Jesus uma explicação, que Jesus explique o sentido da parábola do semeador. E é aí que Jesus vai ensinar para os seus discípulos o significado dessa parábola. E Jesus vai dizer que a semente é a palavra de Deus. Jesus vai dizer que a semente que caiu à beira do caminho é aquele momento em que Satanás chega e rouba a semente do nosso coração. A parábola, Jesus na sua explicação deixa muito claro que o terreno em que a semente é semeada é o nosso coração, é a nossa vida. A semente da palavra de Deus é semeada dentro de nós. Agora, cabe a nós nos perguntarmos e percebermos que tipo de terreno somos nós. Que tipo de terreno é o meu coração? Será que o meu coração hoje é aquele terreno cheio de espinhos? É aquele terreno cheio de pedras que acabam sufocando a semente da palavra de Deus e a impede de produzir seus frutos em nós, na nossa vida? Jesus, quando explica a parábola do semeador, o próprio Jesus vai dizer: os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Vejam, as pessoas ouvem a palavra, recebem com alegria, mas o que acontece depois? Mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Quantas pessoas já desistiram? Desistiram da palavra de Deus, desistiram de seguir Jesus por conta de uma tribulação, por conta de uma perseguição, por conta de um tempo difícil que estão vivendo, logo desanimam. E depois Jesus vai dizer: outros recebem a semente entre os espinhos. Quem são estes? São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão das riquezas e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Olha só, meu povo, nós hoje estamos preocupados com o que na nossa vida? Jesus está falando aqui que as preocupações do mundo, a ilusão das riquezas e todos os outros desejos sufocam a palavra de Deus, que foi semeada dentro de nós. Que foi semeada dentro de nós. Mas também, Jesus vai dizer: por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Queridos irmãos e irmãs, o nosso coração precisa ser um terreno bom. Não basta ouvir a palavra de Deus e nem a receber com alegria. Nós ouvimos Jesus explicando para os seus discípulos. Até mesmo aqueles que receberam com alegria, depois estavam preocupados com outras coisas. E a semente da palavra acabou sendo sufocada. Nada na nossa vida deve sufocar a palavra de Deus. Mas hoje, nós somos chamados a darmos um mergulho no nosso interior e procurarmos perceber o que na minha vida pode estar sufocando a palavra de Deus.
o que na minha vida pode estar impedindo a palavra de Deus de produzir os seus frutos. Porque a palavra de Deus semeada na nossa vida, no nosso coração, essa palavra tem o poder de nos transformar, de transformar a nossa vida. E se essa palavra que nós ouvimos, recebemos com alegria, essa palavra que é semeada dentro de nós, o nosso coração, quando ela chega em nós, se nada muda, se não muda nada dentro de nós, se a nossa vida não é transformada, então, queridos irmãos e irmãs, alguma coisa está errada. Significa dizer que dentro de nós tem esses espinhos, tem esses pedregulhos que estão sufocando a palavra de Deus. Que nós possamos dar esse mergulho dentro de nós, com o auxílio da graça de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, para que assim nós possamos cuidar, devemos cuidar do terreno do nosso coração, para que, uma vez a palavra de Deus sendo semeada dentro de nós, ela produza os frutos que Deus espera que ela produza na nossa vida. Que Deus nos conceda um bom terreno, que Deus nos conceda um coração capaz de acolher e permitir que a semente da palavra de Deus possa produzir os frutos, os efeitos que Deus espera de cada um de nós. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.